eu estava colocando a seguinte questão. Ontem, então, polemizando com um amigo sobre uma frase que, segundo ele, teria sido atribuída a Kant. Eu até fiz uma brincadeira com ele. Eu disse, olha, conhecendo pelo menos as ideias de Kant, acredito que Kant não tenha dito isso. Mas uma coisa com certeza eu posso até afirmar, meu avô disse ele. Porque é algo da sabedoria popular, mas que se você vai examinar assim, a frase no seu contexto geral, é impossível ter sido atribuída a Kant, né? Mas o que... Então eu estava colocando assim, o grande problema, eu confesso que não tenho vergonha de dizer, e até muito pelo contrário, talvez até possa me orgulhar de ter tentado fazer isso, mas quando nós iniciamos o nosso grupo de estudos aqui, a primeira tarefa que nós tomamos, então, foi de ler a Crítica da Razão Pura. Passado uma semana, eu lembro que conversando com os integrantes do grupo, um me disse, em que página tu está? Eu estou na 236, me disse ele lá, ou quem sabe um pouco mais. Eu disse, olha, eu estou na primeira. Eu ainda não consegui passar da primeira página, porque começa com aquela afirmação, né? Todo conhecimento tem origem na experiência, né? Aí tu se volta para essa frase kantiana e tu começa a pensar um pouco sobre isso e você percebe que tem um universo nessa frase toda que precisa ser, esse universo precisa ser ordenado, né? Então, eu li mais de 200 vezes, com certeza as primeiras 15 páginas, tentando compreender qual o propósito, qual o problema que Kant trazia na Crítica da Razão Pura. Depois dessas 200 leituras que eu fiz, eu tirei uma outra, me dei por conta da necessidade de compreender uma outra reflexão, e aí eu tirei 30 dias, assim, que eu lembro que permanentemente, todos os dias eu lia, refletia, retomava a leitura, já com todo esse ganho, então, dessa reflexão sobre a obra kantiana, que foi o discurso sobre o método do Descartes, que é uma outra obra que, numa leitura superficial ou rápida, parece, é simples, isso que ele diz é evidente, todos nós sabemos, mas quando a gente percebe efetivamente qual o problema que está sendo tratado ali, se compreende quanto é complexo o tema trazido ali. Então, tanto Descartes quanto Kant, nessas duas obras, Crítica da Razão Pura e Discurso sobre o Método, eles têm um único propósito, é se voltar para a própria inteligência humana para tentar explicar como ela funciona. É o homem tentando descobrir se é possível entender como o homem entende. Então, seria basicamente essa. Tanto que o próprio Descartes, quando inicia o discurso sobre o método, ele diz o seguinte: toda pessoa se sente suficientemente provida de bom senso ao ponto de não imaginar precisar pegá-la emprestada de alguém. Esse bom senso que o Descartes fala ali, na verdade, nós poderíamos substituir por uma outra palavra que ficaria um pouco mais clara. Porque eu li até no Manual dos Cursos de Lógica Geral do Kant, numas passagens, em algum lugar eu li que bom senso, li depois, mas eu já tinha percebido isso quando eu fiz a leitura. Isso veio a confirmar, então, aquilo que eu já pensava. Que bom senso na antiguidade não significa bom senso, a palavra bom senso que nós temos hoje. Bom senso na antiguidade significava a capacidade de entender as coisas. Ter bom senso e ter capacidade de entender. Então você imagina, todo ser humano se sente suficientemente provido da capacidade de entender as coisas, ao ponto de não imaginar ser necessário buscá-lo emprestado de alguém. Esse foi o reconhecimento que Descartes faz quando inicia a obra, e todo conhecimento tem a experiência, é a afirmação feita por Kant na Crítica da Razão Pura. Bom, só que o Kant, então, voltando para essa discussão que eu tive com esse amigo ontem, o Kant, quando ele trata na Crítica da Razão Pura esse tema, ele está tentando entender a razão. A razão desprovida de qualquer objeto, de qualquer elemento que vincule com coisas na natureza e com o próprio homem. É apenas a razão em si, como funciona. É uma tentativa de tentar entender e explicar como isso funciona. Depois, quando Kant vai escrever a Crítica da Razão Prática, agora o Kant se volta para o homem. É o Kant pensando o homem, o universo, a natureza, as coisas. Então agora é um propósito completamente diferente. E todos aqueles que falam sobre Kant e que estudam Kant, que se voltam para os estudos kantianos, se voltam para esse Kant, para o Kant que tenta agora então entender, explicar e propor um projeto, um sistema ao homem, né? A Crítica da Razão Prática é um sistema moral. Um sistema moral. Então, aqui no nosso grupo de estudos, pelo menos o nosso propósito tem sido, desde o início, se voltar para esse Kant que pensa. Nós nunca trouxemos, né, Dr. Pedro Osório, a Crítica da Razão Prática para estudos.
ou qualquer sistema moral para exame aqui, porque se nós formos examinar sistemas morais, nós vamos ter que abandonar então uma tarefa que não foi cumprida ainda. Qual é a tarefa que não foi cumprida? Entender como entendemos ou como pensamos, que é essa ainda a nossa tarefa número 1 e que a gente vem então todos os sábados tentando trazer algumas discussões sobre isso. Então o que eu queria trazer hoje aqui para o grupo, como proposta, a partir dessa constatação, novamente tentar então encontrar uma outra forma de examinar este problema, para tentar encontrar assim uma brecha para escapar dessa prisão na qual nós estamos inseridos, porque nós estamos aqui participando do grupo de estudos e pensando e discutindo inclusive sobre a nossa inteligência, mas fazendo uso de todo um sistema que formou a nossa inteligência e que nós não temos como nos afastar desse sistema, que é um sistema que foi construído pelas nossas experiências. Kant diz isso no início da obra. Todo conhecimento tem origem na experiência. Ora, se todo conhecimento tem origem na experiência, todos nós temos um conhecimento que tem origem nas nossas experiências. Todos nós temos experiências diferentes. Portanto, todos nós, se tomarmos por base o reconhecimento de que esta afirmação está correta, todos nós temos conhecimentos diferentes e, portanto, nós não temos como estabelecer aqui um ambiente que nós pudéssemos chamar de um ambiente rigorosamente igual para tratarmos das mesmas questões e, a partir deste exame das mesmas questões, tentar responder se as nossas inteligências funcionam da mesma forma. Eu não quero saber o que sabemos. Eu quero saber como a nossa inteligência funciona para saber o que sabemos. Essa é a questão. Então, qual é o primeiro problema que eu tenho? Se todo o meu conhecimento tem origem nas experiências, as minhas experiências são, em última análise, as minhas sensações do mundo que vivi, do mundo que vivo. Porque como é que nós aprendemos? Nós aprendemos porque sentimos. Nós temos sensações, e como nós temos sensações, nós ordenamos essas sensações, e elas agora servem então de referências ordenadas para que uma outra competência que temos, que é a de pensar, faça uso dessas referências ordenadas para agora então coordenar a ação humana, que é o homem experiente. O homem que age é o homem agora que tem experiências, né? O problema nosso, e aí então encontra-se a principal dificuldade a ser vencida para todo aquele que queira superar então esta primeira fase dessa investigação. A primeira dificuldade é que nós, seres humanos, precisamos reconhecer que esta capacidade de acumular experiências é extremamente limitada. As minhas memórias são sempre parciais. Todas as minhas experiências, quando eu me volto para o exame das minhas experiências, como eu só posso fazer uso das sensações que tive, então, dessas experiências, para, então, ordenar essas experiências, como essas sensações são extremamente limitadas, e como essas sensações, com o tempo, eu, inclusive, perco o controle da minha memória sobre elas, essas experiências, elas se apresentam, assim, de forma extremamente limitada. Então, mas é o que eu tenho, então, para fazer uso, quando eu faço uso da minha inteligência. Bom, se a minha capacidade de ter memória e ordenar essas experiências são limitadas, de que forma o homem age, então, nesse mundo que faz sermos o que somos? O homem age porque ele tem uma capacidade ilimitada agora de imaginação. Das experiências que eu acumulo, eu tenho então agora a capacidade de imaginar a possibilidade de novas experiências. Então vocês vejam, eu tenho uma memória, eu tenho as minhas sensações, então, como o ponto de partida da construção daquilo que eu chamo então de conhecimento. Estas sensações são produzidas num complexo orgânico que
poderia ser chamado de uma estrutura total, que sou eu. Nesse complexo orgânico da estrutura total, então, eu tenho o homem que tem sensações. Essa estrutura total sente. Mas essa estrutura total agora também relaciona. As sensações estão organizadas num âmbito, então, desse sistema. E as relações estão organizadas em um outro âmbito. As sensações são orgânicas, são fisiológicas, são componentes desse acervo total, e as relações, também fisiológicas, se estruturam dentro de um outro âmbito desse complexo sistema que vai compor a estrutura total que é o homem. Então eu reconheço um homem que sente e eu reconheço um homem que pensa. O homem que sente faz isso porque sente, porque recebe representações da natureza pelos seus sentidos, e o homem que pensa é o homem que relaciona. Então vocês vejam, qual desses dois, dessas duas estruturas, que era o ponto central da investigação de Kant e de Descartes. Duas únicas pessoas que me pareceu, até agora, pelas leituras que fiz, que trataram das mesmas questões, praticamente das mesmas questões, de forma diferente, porque tinham objetivos diferentes. Então, tanto Descartes quanto Kant, quando investigam o homem que sente, eles percebem que essas sensações são parciais, são desatualizadas, que embora o homem sinta, toda vez que ele se volta para o exame dessas sensações, ele está sempre sujeito a uma série de dúvidas, porque ele reconhece a parcialidade das representações, das sensações, para aqueles objetos que se encontram no mundo da natureza e que produzem as sensações. Tem duas coisas completamente diferentes nesse sistema de inteligência. Tem um mundo da natureza, que é o universo total, e dentro desse mundo da natureza que nós chamamos de universo total, tem o homem, que é um universo parcial. Das relações do universo parcial com o total, este parcial agora então recebe representações. Estas representações são compreendidas porque tem um sistema orgânico parcial também que sente. Então, quando nós nos voltamos para essas relações entre as sensações e o universo, as dúvidas prevalecem sempre. Porque por mais que o homem desenvolva equipamentos científicos que lhe permitam aprimorar a busca de sensações do mundo da natureza, ele não pode tentar imaginar que o mundo todo seja apenas aquilo que ele sinta. Quantos fenômenos não nos afetam? Aqui neste ambiente agora nós temos fenômenos elétricos que por falta de competência ou de sentido nós não conseguimos identificar. Nós conseguimos construir ferramentas que traduzem para determinadas sensações que nós conseguimos depois identificar. Então podemos transformar associações elétricas em ruídos, que chamamos de música, de fala e de representação de sons da natureza, né? Mas nós temos então, eles abandonaram esse homem que sente, então, num primeiro momento, ele é colocado sob suspeição. Ora, você me coloca em dúvida, então eu deixo de lado esse assunto. Qual é o tema, então, tratado por Kant e Descartes? O homem que relaciona. Esse sistema, essa estrutura formal de inteligência, sem objetos, desprovido de objetos, desprovido de coisas, desprovido da natureza, desprovido de qualquer coisa, apenas como forma. Porque se ele se relaciona por formas, não por conteúdos. Por isso a importância de entendermos aquela divisão entre estrutura formal e estrutura material da ciência. Porque quando eu falo da estrutura formal da ciência, eu estou falando de um sistema de inteligência total. É como todo ele se relaciona. Quando eu falo de um sistema material, eu estou estabelecendo relação entre um fenômeno e uma sensação do homem. É a matéria da sensação. Tanto que nós falamos, qual é o objeto material? Ah, é o sujeito que sentiu a dor. Ah, ele sentiu a dor, repetiu a dor, veio, então nesta circunstância esse sujeito sente dor. Há uma relação de matéria, porque tem uma sensação em exame. Agora, quando eu examino todas as relações, e não apenas aquela relação entre a sensação e o sujeito, eu estou falando da forma, a estrutura formal, porque são só os relacionamentos, então. Todos nós somos providos de um sistema formal de inteligência, todos nós temos a nossa inteligência, que ela é composta das experiências, da estrutura material. Essa material é a nossa experiência, a formal é as nossas relações. Todos nós construímos um sistema.
Só que nós temos um problema que precisa ser compreendido aqui. Nós somos enganados por esse sistema de inteligência. Por que nós somos enganados? Porque por não entendermos de que forma esses processos ocorrem, nós imaginamos que conseguimos imaginar coisas, objetos. Nós imaginamos, todos nós aqui acreditamos veementemente, nenhum de nós tem dúvida alguma aqui que nós conseguimos imaginar uma cadeira. Ou alguém duvidaria da sua própria capacidade de imaginar uma cadeira. Mas será que nós imaginamos a cadeira? Não. Nós não temos a capacidade de imaginar a cadeira. Nós temos a capacidade de imaginar novas sensações que sejam idênticas às sensações que nós recebemos da cadeira. Porque a cadeira está fora da nossa inteligência. A cadeira apenas nos afeta enquanto fenômeno. Ela se apresenta na minha inteligência visual através de diferentes comprimentos de ondas de luz que a minha retina decifra e interpreta então diferentes formas e cores. A cadeira é um composto de formas e cores que foram ordenadas pela minha retina através da decodificação de um sistema lógico de ondas de luz. Então, quando eu imagino a sensação. Será que não estamos aqui construindo, só nesse ponto, uma cadeira platônica? Sim, sim. Nós imaginamos a cadeira, nós imaginamos as sensações da cadeira, imaginando que imaginamos a cadeira. O problema nosso está aí. É. O problema, doutor Pedro Osório, é esse. Esse está aqui. É centralmente o grande problema que todos nós precisamos resolver diz respeito a isso. É reconhecermos que nós não temos nenhuma competência ou capacidade de imaginar objetos. O que nós fazemos é imaginar as sensações que os objetos nos causam. A prova disso está que eu poderia pedir para qualquer um de vocês que tentem imaginar a sala em que eu trabalho. Cada um vai fazer uso do quê? Das sensações que tem de diferentes salas. Vai tentar construir uma sala do Paulo na sua inteligência, mas que não vai encontrar correspondência nenhuma, porque você não consegue imaginar a minha sala, porque você não tem sensações da minha sala. Agora, depois que eu convidar qualquer um de vocês para ir lá, conhecer a minha sala e chamar novamente para pensar sobre isso, vocês não vão pensar sobre a minha sala, vocês vão pensar sobre as sensações que vocês têm da minha sala. Ainda assim não sou diferente. Não parciais, olha o que eu disse lá no início. É sempre parciais. Isso, não. Jamais. Não é a sala. Não é total. É aquela parte que afetou a tua inteligência, a estrutura orgânica. E que provavelmente é um mínimo, né? Quase nada. Quase nada. Então vocês vejam, esse é o grande problema. Agora, o problema não está só nisso ainda. Se nós conseguirmos perceber, então, e é necessário fazer um esforço, esse esforço, então, porque como é que funciona o nosso cérebro? Agora vou eu imaginar, me perdoem, né, a ousadia aqui. Não é tanto só a ousadia, porque tem estudos que já falam sobre isso, né? Como é que funcionam, então, esse sistema? Ora, o cérebro humano, ele é uma estrutura orgânica que coordena o sistema nervoso central do ser humano. Esse sistema nervoso central é o responsável, então, para ordenar as sensações e armazenar numa parte desse sistema orgânico que se chama cérebro. Este cérebro, na medida em que ele ordena as sensações, ele, a partir desta ordenação, ele, assim como ele recebe estas sensações e ordena, ele tem agora como fazer com que essas sensações sirvam para coordenar as ações dessa estrutura orgânica. Então, o homem caminha, o homem fala, o homem age na natureza como estrutura total, porque ele, nessa estrutura total, então ele tem condições de relacionar sensações com relações. O problema é que quando nós vamos examinar agora como essa estrutura total, essa estrutura que permite pensar funciona, retirando todas as sensações, nós temos uma dificuldade imensa. Porque nós aprendemos a pensar imaginando que imaginamos coisas, nós não conseguimos pensar sem coisas. Ora, Dr. Pedro Osório, me permita repetir mais uma vez uma frase extraordinária sua, que nos põe a pensar
Dr. Pedro Osório um dia quando disse, Dr. Pedro Osório, o senhor precisa, para poder entender, ou para poder ordenar esse sistema, para poder entender de forma clara o que foi descoberto com os juízos sintéticos a priori por Kant, ou com o método, então, né, utilizado por Descartes quando ele descobriu, né, que ele, de todas as dúvidas que ele tinha, a única dúvida que ele não poderia ter era a dúvida que ele pensava, né? Ele duvidava de tudo, menos que pensava, porque o pensar é a estrutura que permite agora construir os sistemas que permitem pensar, inclusive a dúvida sobre as coisas. Mas o Dr. Pedro Osório disse o seguinte, tem que botar fora todas as suas experiências. E o Dr. Pedro Osório disse, mas se eu faço isso, eu me jogo fora. Porque eu sou as minhas experiências, né? Todos nós somos as nossas experiências. Mas é necessário fazer um esforço para mesmo assim perceber que é possível pensar sem experiências. Quando que eu faço isso? Sem jogar fora. Matemática. A água do A matemática é um sistema de relacionamentos que dispensa objetos e coisas. Por isso que são juízos sintéticos a priori. A matemática não precisa de experiência. Todos os raciocínios matemáticos são relações de relações, com o uso agora de um sistema de signos, que constrói agora as referências que nos permitem dialogar e conversar. Nós vamos encontrar, então, representações que são idênticas em todos nós. É isso que Kant investigou. Ele não investigou o homem que age na natureza, ele não investigou a natureza e os objetos e as coisas, ele não tentou na crítica da razão pura, o propósito, depois a obra total, eu não li toda a crítica da razão pura, e nem tenho, talvez, razão alguma para ler toda ela, porque ela fez parte de um... Mas a introdução da crítica já me permite perceber claramente de que o propósito kantiano, então, era investigar a estrutura formal da inteligência humana. E para a questão, assim, da explicação dos juízos matemáticos, ele conseguiu fazer isso com perfeição. Ele foi o primeiro filósofo a demonstrar claramente que é possível nós constituirmos um sistema de juízos sintéticos, ou seja, que não tem origem na experiência, que estão desprovidos, são completamente, ele vai dizer sintético a priori, é uma redundância, porque na verdade nós podemos afirmar o seguinte, são juízos sintéticos puros. Eles não são os juízos que estejam representados por objetos. Porque nenhuma mistura com a natureza, com a empiria. Dr. Pedro Osório, então, essa é a grande nossa questão. O senhor é um testemunho dessas... Dr. Pedro Osório vem há 80 anos fazendo investigação. Eu pergunto, eu acho que essa distinção é necessária de ser feita entre o Kant que investiga a estrutura formal da inteligência humana, do Kant que investiga o homem em sociedade, vivendo, então, em agrupamentos, se era possível constituir sistemas morais que unificassem esse homem enquanto indivíduo. Então, acho que essas duas coisas, e na minha avaliação, eu passei os olhos por muitos livros de escritos sobre a obra kantiana, e eu realmente, com toda a franqueza, não me senti seguro em afirmar que tenha encontrado qualquer pessoa que tenha lido Kant que tenha entendido isso. Especialmente o filósofo da moda hoje, que é Heidegger, né? Heidegger, pelo contrário, Heidegger não entendeu absolutamente nada do que Kant escreveu. Basta ler o que é uma coisa dele, né? Em que ele vai falar, então, do sistema de juízos kantianos ali, que percebe-se claramente que ele não entendeu. E se Heidegger não entendeu, que é o que todo mundo diz que é o maior representante de Kant hoje, um passo adiante é o trabalho kantiano, então é isso, eu proponho assim que, sei lá, o que nós devemos fazer, mas que a gente não abandone esse propósito, que a gente não traga para cá, para as nossas reuniões do grupo de estudos, esses problemas que digam respeito ao homem total, ao homem que age. Porque nós teríamos que trazer para dentro dessa nossa discussão, então, agora, uma série de variantes que talvez elas fossem idênticas ao número de homens que nós temos no mundo, né? E, portanto, ficaríamos cada um falando sozinho aqui. Que é o que a filosofia faz hoje. Se você observar, não há mais diálogo, né? Cada filósofo é uma ilha. Ele acaba, obviamente que sem querer, por todos esses estudiosos aí,
todo o compromisso que tem, com certeza, os propósitos são os mais nobres possíveis, mas acabam todos eles falando sozinhos e aí, em última análise, se transformam em pregadores. Por isso que nas ciências hoje humanas, eu sou kantiano, o outro, eu sou heideggeriano, eu sou platônico, né? E aí então cada um quer ser o outro e jamais cada um quer ser a si mesmo. Eu aqui quero ser eu. É o único esforço que eu venho fazendo nesse tempo todo do nosso grupo de estudos é para tentar agora cada vez ir mais a fundo na tentativa de entender como funciona a minha inteligência. Porque se eu não conseguir entender como funciona a minha, como é que eu vou entender como funciona a do outro? E isso aí tudo, quando nos interessamos pela obra de Kant, ele no momento alto, pico, né, da pirâmide dele, ele não nos impõe quase nada, ou muito pouco. Ele pergunta para nós mesmos, como é que isso pode acontecer, um conhecimento que não depende de eu cheirar, apalpar, ouvir. Um conhecimento que não me venha tão só pelos sentidos. Mas ele diz assim, começa. Mas se começa, não me está afirmando que vai terminar lá. Mas começa ali. Então, nesse começo, é que ele coloca essas coisas e diz assim, mas isto aqui, eu não preciso de termômetro, de metro, de nada disso, daquilo. Basta existir essas condições. Se assim, se estiver na ordem crescente natural dos números, 3 ladinhos assim, e que se porventura este aqui tenha 3 e este tenha 4, eu viro as costas e vou-me embora tranquilo. Esta diagonal terá 5. E ele afirma que eles procurem isso, refutem se quiser, procurem outro arranjo no infinito dos números, que colocado em sequência, como ele fez com esse 3, 4, 5, e apresente, não tem, só tem esse. Não tem outro jeito. E ele diz assim, mas como é que pode acontecer isso? Como é que pode? Dirige a Kant, porque ele era um pietista, era um homem crente, inclusive, né, em algo para além, né, da sua visão. Então ele não queria fazer uma ruptura. Né, e nesse ponto, pelo menos, não colidir com o pensamento religioso existente. Por isso que, de certa forma, um retorno à reforma, e que há muitos séculos, muitos anos, veio bater até aqui em São Jorge, no nosso interior. Então, paira para todos nós essa pergunta. Ele está fazendo para nós. Nos prolegômenos, lembra do Dr. Osório? Estão todos os metafísicos suspensos de suas funções até que logrem responder de forma satisfatória. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Essa é a pergunta. O sintético puro. Puro, mas sem nenhuma misturinha. E te força, se tu tem esse raciocínio, não tem outro jeito. Agora não tem volta. Você vai encontrar o 5, aquela diagonal. Diz, mas bom, isso aí fica na geometria plana, isso aí, né? Isso aí é uma coisa conhecida, uma coisa. Sim, muito bom que seja conhecida e deve ser, porque são o ponto de partida. Então, é conhecido isso? Mas na geometria plana, por que se fala, então, do grande geômetro? Procurando dizer, será que não é nesse rumo o nosso pensamento para poder imaginar um relacionamento com o Criador do universo? Se admitir que tem criação, é isso que está aí. Ou devo a mim mesmo, a minha estrutura
atômica e molecular intensos. Eu penso que não. A natureza que aí está me brindou com isso. Então, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo nisso aqui. Sim, Mas isso é geometria plana. Agora, aí é que está o equívoco. Não é. Porque esses 3 pontos que você arranjou são 3 pontos notáveis. Porque são os únicos que o matemático consegue. Então, se sobre cada um deles eu fizer passar uma circunferência, essa circunferência é única, porque ela coincide com os 3, com o 4 e o 5 kantiano, que ele diz que é uma metafísica sem necessidade de apalpar o físico. Sem a necessidade. Então, ele pegou agora esse aí. Mas ele cobriu esses lugares? Sim, está ali. Então, esse círculo, faça assim, ó. O que você tem? uma esfera. Uma esfera que é única. Não quer dizer que Deus não tenha feito milhões delas, se quiser. Mas aonde o raciocínio puro, sem ter que ir no laboratório, pingar gotinhas. Essa esfera é a única. Mas não posso mais esfera? Pode, mas não terá as qualidades desta, o pedigree desta, que está apoiada num algo que está ao nosso alcance de verificar que outra forma não tem. E nem pode ter, porque se tu introduzir uma variável aqui do mundo contingente aí, cai tudo. Então vamos para um lugar mais rigoroso. Então, essas esferas é que, e aí já entra a parte romântica da filosofia, né? Mas da ontologia, tá? do ser, do problema do ser. Né? E que, se você não conta nas notas musicais, quantas elas são? Tem, né? As branquinhas, mais simples. E mais as claras. Os semitons, que no piano aparece assinalado como nevinhas, né? As 5 notas. São 12. Mas 12 não é um 12 qualquer, é um 12 oriundo daqueles 3 pontos inefáveis que até hoje nenhum matemático põe em dúvida. Está em um lugar que todos têm que se baixar a cabeça. Diz, mas ele está aí querendo nos exigir. Eu não. O raciocínio, o intelecto nosso é que impõe a nós todos. De que isso é uma coisa seríssima e que nos tira do materialismo e nos projeta numa esfera intelectual de busca de algo melhor, porque para cá nós vamos para baixo. Né? A decomposição da matéria orgânica e tal, mas estamos autorizados de alguma maneira então a aceitar o transcendente. E não todo ele, porque pode nos enganar, nem nós estamos aqui com a pretensão de que conhecemos tudo, mas que temos diante de algo. E que toda a esfera produz sons, tons e semitons. Então chegou alguém na antiguidade para mostrar que não foi o Kant que exclusivamente fez isso. Isso veio lá de longe. Né? A sinfonia das esferas, que os sistemas planetários, embora parecendo uma coisa caótica e horrível, aos trambolhões, que existem esses notáveis que podem emitir sons de altíssima qualidade e que seria o rumo da humanidade espiritualmente, ou da sua formação, de alcançar algo transcendente e que os outros, universalmente, não podem chegar a dizer, não,
Não, mas tu está enganado com isso aí. Não, prove que o Kant estava enganado. Tanto que os maiores críticos, os mais fortes críticos de Kant, isso é bem como tu fala, ficamos anos, meses, né, para dizer quase e continuamos ali. Sim, é dito. Onde ele não tem arrogância nenhuma, ele diz, mas me digam, como é que pode acontecer isso? De eu ter conhecimento sem um pé de apoio, ao contrário, um pé de apoio que vem sempre é em favor. E não há uma discrepância. E quando há, aí estaremos diante de um juízo sintético a posteriori, aberto a ser refutado. É o que o Kant diz, que é coisa mais democrática que ele diz. Não é? Mas o sintético, não, a posteriori. Agora, no a priori, ele diz, está aqui, eu tenho esse aqui. Derrubem esse aqui. Foi isso que ele disse. Estão intimados todos os pensadores do mundo a dizer como é que é isso, por que essa coisa misteriosa e que deixa de ser misteriosa porque é quantificável até em termos de grandeza e que me leva para o universo inteiro, abrindo isto rumo até onde quiser, algo infinito. Porque ele não precisa ser desse tamanho como nós desenhamos, desde que esteja na ordem crescente. Doutor Pedro Osório, nós poderíamos dizer assim, ó. Então, diz, mas isso é religião? Sim. Não deixa de ser um posicionamento, mas não é uma simples crença. Não é uma simples crença, porque é observável por muitos sujeitos cognoscentes diferentes, de diferentes nacionalidades, perguntam o que é aquilo e ele responde em árabe, responde em inglês, responderá simplesmente com a cabeça que não há, muito baixa a frequência da ambiguidade. Quando você fala por sinais, embora esse aqui seja, concordo com o que está acontecendo, ou não estou mostrando absolutamente, né? Nos gestos, né? Eu dizer que é kantiano, de certa forma, é uma revolução copernicana, porque nos tira daquela, mas a Terra, né? O universo todo tem que girar em torno da Terra. Afinal de contas, nós somos aqui, nós somos tão importantes, não é isso? Diz, olha, eu acho que não. Então, essa dúvida pode vir do Descartes, né? Do René Descartes. E no mais, eu acredito que, pelo menos eu não imponho nada, mas estamos vendo, né? Então pense, diga diferente, comprove diferente. A questão, eu acho que nós precisamos colocar em ordem o problema da metafísica, doutor Pedro Osório. O senhor traz aqui uma questão de fundamental importância, porque nós poderíamos dizer que se a filosofia é a ciência da ciência, né, a metafísica é a ciência da filosofia. A metafísica que já foi tão apedrejada, né? E que esta seria a base de tudo. A metafísica possível. Né? Porque a metafísica é o quê? A metafísica é aquilo, em última análise, que nós podemos chamar, então, de sistema de relacionamentos. Porque se eu penso relacionando, para poder relacionar, eu tenho a capacidade de relacionar. E é essa capacidade que precisa ser examinada. Por favor, aprofunde um pouco mais, pelo menos para meu entendimento, e acho que vai ajudar a todos nós, que nos ouvem. Nós relacionamos o quê? Aí que está, ideias. Ideias de quê? Agora tem... Por que a minha pode ser igual a Pois tua? é, mas aí... Onde é que elas chegaram? Então uma pausa, doutor Pedro Osório, aqui agora. Ó, relacionamos ideias. Bom, se nós relacionamos ideias, então nós precisamos agora fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: o que se relaciona quando eu digo que relaciono ideias? Então nós temos
três ideias, nós poderíamos separar essas ideias, então, em três diferentes espécies. São todas integrantes dessa estrutura orgânica que é o homem orgânico que pensa. Seria impossível imaginar o inexistente pensando, porque é um homem que pensa sobre a sua competência, então é ele que vai fazer esse esforço. Então, vamos examinar. As ideias são resultados do quê? Primeiro, quando eu digo que todo conhecimento tem origem na experiência, então eu reconheço que as ideias representam experiências. Se eu for perguntar um pouco mais o que são essas experiências, eu perceberia que as experiências são sensações. Se eu for perguntar, mas como essas sensações são produzidas, eu diria, há uma estrutura orgânica que sente. Se eu for responder, mas como essa estrutura orgânica sente, aí eu diria o seguinte, ela sente porque relaciona fenômenos. Aí eu diria, mas como esses fenômenos são produzidos? Indiscutíveis. Agora então eu preciso voltar, eu poderia entrar na discussão sobre o sistema heptanimal de inteligência, que, obviamente não é possível expor agora, mas eu acho que o sistema heptanimal de inteligência então tenta responder essa primeira pergunta. Como esses fenômenos que se processam no âmbito da natureza se relacionam para constituir então estas sensações que servem então de experiência para produzir ideias. Tem um caminho a percorrer aqui. E como essas sensações É. são recebidas diferentemente segundo as Doutor Pedro, não traz esse já problema. O nosso discurso vai ser, tem que ser primeiro o de Carvilha, primeiro Pois vamos é. combinar as palavras. Mas aí é que está, Vai ó, complicar essa questão ainda tem que ficar fora. Deixa, O senhor não, tem toda a tem razão que- do mundo, tem que Tem ficar que fora. deixar para lá, senão ela vai... É ela que nos chama. Primeiro, agora eu então, um homem, né? Então vamos lá. Então nós temos um percurso aqui que. Então as ideias são produzidas por experiências, que em última análise são sensações, que são produzidas por fenômenos, que são resultados das relações do homem à natureza. Ideias, então, essas ideias são representações. Oh, Então eu tenho ideias que têm o propósito de representação. Por isso que eu chamei para aquele desafio. Tenta imaginar a minha sala. Como eu não tenho a representação, eu não tenho a ideia, eu não consigo imaginar a minha sala. É a prova de que eu não consigo imaginar. Eu apenas consigo organizar sensações. Então eu tenho ideias de representações. Estas ideias de representações são o que no meu sistema de inteligência? São as minhas verdades. Quando eu recebo sensações, quando essas sensações constituem acervo de experiências, e quando eu constituo ideias que representam essas sensações, que são experiências, eu tenho então um acervo de verdades. Todos nós temos as nossas verdades. Nós somos resultados das nossas verdades. Então vocês vejam, identifiquei a primeira ideia, concordam comigo? É possível falar de ideias que tentam representar sensações, e é possível então deixar esse acervo de ideias naquilo que nós temos na nossa conta pelas nossas verdades. Ponto. Segunda ideia. Eu também posso constituir ideias que não representem sensações alguma. Que ideias que apenas se associem a outras ideias. É possível isso? É. Ora, a ideia, por exemplo, das grandezas numéricas, ela se associa a símbolos, porque eu preciso de uma referência, já que agora eu vou fazer uso da linguagem, né? Não é só um aspecto subjetivo meu, agora eu preciso usar isso de forma social, socialmente, no convívio social, então eu tenho ideias que associam a outras ideias. Essas ideias agora elas não são representações, elas são idênticas. Porque se eu associo uma ideia a uma outra ideia, eu posso ter duas ideias idênticas. Por isso que eu tenho então um sistema... O que não garante que sejam sólidas, né? Quanto a... Elas são idênticas, elas são representações, são ideias que se associam a outras ideias, se associam por identidade. Então, este homem agora, que tem representações da natureza, e tem as suas verdades, tem agora uma ferramenta de inteligência que são as suas certezas. Como eu associo ideias a ideias por identidade, e como essa competência é a mesma em todos os seres humanos,
pede apoio. Todos os seres humanos conseguem produzir associações de ideias com ideias e, portanto, constituir um sistema de certezas. A ideia de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, todos nós produzimos as mesmas relações. São relações de relações com relações. Eu posso até fazer uso dos meus dedos. Se eu quero imaginar um sistema de números, ao invés de tentar imaginar a possibilidade, que é difícil, é preciso de um esforço muito grande para reconhecer essa competência. Esse é o esforço maior que precisamos fazer. Mas se eu não quiser fazer uso, não quiser ir adiante no domínio da minha inteligência, eu faço uso dos meus dedos. Todos nós pegamos 1, 2, 3 e sabemos, mas vocês percebam que as associações são as mesmas. São ideias com ideias. Então o homem agora, que tem verdades, tem também certezas. As certezas são as suas referências. Seria a ferramenta, usar uma palavra da nossa linguagem comum, que obviamente nem de longe representa o que eu quero dizer, me aconselhava. Mas é o instrumento, então, agora que eu tenho para ordenar verdades. Bom, o homem que tem verdades e que tem certezas, ele agora tem a memória das suas verdades. E tem a capacidade de associar, de produzir associações com certezas. Então agora eu não preciso, como as minhas verdades fazem parte do meu acervo de experiências que eu acumulei na minha vida enquanto ser que sente, eu percebo que algumas verdades tendem a repetir-se. A ideia de dia, que é uma representação de um movimento da Terra, ela se repete todos os dias. Então eu agora tenho a capacidade de imaginar o dia, a sensação do dia, sem o dia. Como eu tenho a capacidade de imaginar todos aqueles objetos que eu guardo das minhas sensações. E como eu associo esses objetos nas suas relações fenomênicas, eu agora tenho a capacidade de imaginar que essas associações venham a ocorrer no futuro. Então agora eu tenho outras ideias. Vocês vejam, então, eu tenho ideias que são representações de sensações, são verdades. Eu tenho ideias que são representações de outras ideias, que são certezas. E eu agora tenho a capacidade de produzir ideias que são representações das memórias das minhas verdades. E agora com estas ideias eu crio expectativas. Eu desenvolvo então a capacidade de produzir um novo sistema de ideias, agora que são as minhas crenças. E que eu trago para dentro das minhas crenças agora aquilo que eu chamo de ciência. O que é a física enquanto um sistema científico da natureza? A física é um sistema de expectativas que eu constituo a partir das experiências que eu tenho das minhas sensações da natureza. Na medida em que eu vou recebendo, que o físico então vai pondo em ordem as suas sensações sobre fenômenos naturais, ele constitui um sistema de crenças que ele chama de ciência da natureza. Por que eu digo que é crença? Porque basta que um dia ele descubra uma nova sensação que não era considerada no seu sistema, que ele vai ter que reformular todo aquilo que ele chamava de ciência, porque era uma crença. Isso, doutor Valdes, para só um pouquinho. Vai lá, doutor Eu sei que não é muito do teu preço fazer recusa e ponto histórico. Sim. Karl Popper, do nosso século, do nosso milênio, bem junto de nós, diz assim: qual é o cientista que nega que todos os metais se dilatam pela ação do calor? Ninguém nega. Então o que é isso? Isso é um conhecimento sintético, a posteriori, que está aí, pronto a ser refutado. O que não quer dizer que você vai refutar tranquilamente isso aí. Mas, deixa pra lá. Então, este Popper diz assim: e o primeiro objeto interestelar do nosso sistema incide aqui sobre a Terra, não precisa ser muito grande, e que é testado e diz: o que é que isto é? Todos os cientistas dizem: eis um metal aqui. Então, aquece e vamos ver, ele vai se dilatar pela ação do calor. Não.
Não caiu toda a lei de inferência? A todo o sistema de crenças. E a todo esse muito Todo o sistema de conhecimento. crenças. Nós Ciência. vamos da casa desanimado, olha, diz Lucas, lá, esses livros, não adianta, não, olha, eu vivi pensando, não. Quer dizer, um desastre na civilização e dos nossos descendentes. Então temos que arranjar algo que seja consistente. Metafísica. Único, a rainha da ciência. E que Karl Popper pudesse estar aqui conosco, ele não está muito longe no espaço, no tempo, né? Sabe está. Provavelmente. E quanto a isto, o Karl Popper, opa, aí é metafísica, mas não é uma única, então o que o senhor quer dizer, metafísica possível, e que se vier da Lua ou do, não sei de onde um habitante, se ele está no estágio mental pelo menos igual ao nosso, ele terá que confirmar, e essa é uma linguagem universal. Então, isto aqui, né, esse cara, pô, felizmente também aparece uma outra visão contemporânea, que daí, né, que trabalha o discurso jurídico, né? E que nós vamos trabalhando o discurso jurídico da nossa conversa. Inclusive esse papo aqui, né? É um discurso proferido quase sempre por advogados, né, que são habituados a tratar com coisas estranhas, que eles mesmos inventam. Por isso que é estranha para os outros. Mas tem que saber inventar. Tem que ser uma invenção, né, que permita lá adiante a dosimetria da pena. Doutor Pirosório, nós poderíamos concluir a nossa reunião hoje dizendo o seguinte, assim, ó, se há uma ciência, né, poderíamos dizer que é a metafísica. A metafísica é a única ciência possível. Mas porque todas as derivações depois mas são... ela está quase toda contaminada por algo mas é que eu tenho a metafísica pura e eu tenho a metafísica das ciências da natureza. Eu tenho que separar a metafísica em dois ambientes. Isso aí está bem claro. A metafísica das ciências da natureza, porque a metafísica são as ideias. Tem ideias puras, a metafísica. Porque então, se eu poderia dizer que a metafísica é a ciência da ciência, eu teria então que fazer uma pequena observação. Nós temos então a metafísica pura e a metafísica das ciências da natureza. A metafísica da ciência da natureza é que tem sido atacada, apedrejada, detratada em todos os momentos, embora em alguns momentos seja elevada à rainha, como fazemos agora, eu pelo menos faço, né? Mas eu acho que a questão toda é essa, a gente precisa tentar pôr em ordem esse ambiente da metafísica. A metafísica, porque são um sistema de juízos construídos por identidade. Porque o sistema de juízos construído por identidade são as nossas referências seguras para retornarmos todas as vezes que formos examinar qualquer fenômeno da natureza e nos encontrarmos diante da dúvida. A dúvida é o reconhecimento de que as nossas ideias, que tentam se corresponder com os fenômenos da natureza, elas não têm identidade. Elas estão sempre sujeitas à retificação.